Veremos nesse vídeo alguns aspectos simples da radiografia no abdômen, né? Temos um valor ainda agregado a esses exames, né? Então, aspecto a se lembrar é a divisão em regiões do abdômen. São 9 regiões que formam o abdômen. Aqui é interessante justamente para depois fazer a localização de alguns órgãos. Então, se nós pegarmos a 10ª costela, aqui nós temos a 12ª costela, 12ª costela, 11ª costela, a 10ª costela, passarmos um plano transversal na borda inferior dela, depois do ponto alto da crista ilíaca até o outro lado. Então, esses planos aqui traçados, né? Ponto alto da crista ilíaca até um outro lado. Nós teremos aqui o plano chamado de plano intercristal. Aqui o plano subcostal. E dividimos o abdômen num andar superior, num andar médio e num andar inferior. Depois temos as linhas hemiclaviculares que vão passar pela metade da clavícula. Nós estamos vendo a clavícula aqui, então eu vou especular a linha hemiclavicular de um lado e a linha hemiclavicular do outro. Então, aqui eu vou marcar linhas hemiclaviculares e formamos regiões aqui no abdômen, né? As regiões não são numeradas, eu vou colocar o número como se fosse uma legenda. Então, vou pôr aqui número 1, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8 e 9. Né? Pensando que o 4 e 5 têm o mesmo nome, só muda o lado, 6 e 7, 8 e 9 é a mesma coisa. Então, diferente a parte central. Então, região 1 é a chamada região epigástrica. Região 2 é a região gástrica. Em alguns locais, o termo umbilical também é usado. Região 3 é a região hipogástrica. Alguns costumam chamar de suprapúbica também essa região. A região 4 e 5 são as regiões hipocôndricas, direita e esquerda, né? Regiões hipocôndricas, direita e esquerda. 6 e 7 são as regiões denominadas de flancos, direito e esquerdo, ou regiões laterais, laterais também é usado. E 8 e 9 são as regiões inguinais, direita e esquerda. É possível, né, pela densidade dos órgãos, observar no raio-x alguns contornos interessantes, como, por exemplo, o baço, aqui encaixado na cúpula diafragmática esquerda, o fígado, encaixado na cúpula diafragmática direita. Vou fazer a cúpula diafragmática aqui. Cúpula diafragmática. Cúpula diafragmática. Nós temos mais ou menos a área aqui da massa onde ficam os rins, né? Direito e esquerdo. Vou pôr aqui rim
esquerdo, rim direito. O músculo psoas maior, que vai ser um músculo importante depois como referência para localizarmos o ureter, vasos ilíacos, né? Músculo psoas. Psoas quer dizer lombo, né? É o músculo do lombo. Psoas maior. Temos a parte óssea. Então nós podemos ver aqui as costelas, né? 10ª costela no caso. Aqui a 11ª costela. 12ª. 12ª costela de ambos os lados. 12ª costela com a sua vértebra correspondente. Por aqui a vértebra correspondente. Depois 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lombares. Então L1, L2, L3, L4, L5. Os detalhes nós estudaremos das vértebras, né? O processo espinhoso, o espaço discal, a gente vai estudar na aula da coluna. Aqui é a base do sacro, vamos fazer o sacro. Por um Szinho aqui de sacro. E o osso do quadril, vamos com uma outra cor para o osso do quadril. Aqui o osso do quadril, de um lado e do outro. Osso do quadril. E já conseguimos localizar uma articulação chamada articulação sacroiliaca, que é essa linha aqui, articulação sacroiliaca. Vou deixar do outro lado, aqui só indicada com uma setinha, articulação sacroiliaca para o estudo. Articulação sacroiliaca. É possível ver o contorno do intestino grosso, né? O começo do intestino grosso seco, bastante gás aqui, né? O colo ascendente até a sua flexura, então eu vou pôr colo ascendente, flexura hepática, colo transverso, por um CT aqui, colo transverso, flexura esplênica, vou marcar o nome dessas flexuras, flexura hepática, por conta do fígado, flexura esplênica por conta do baço. Percebam como é mais baixa a flexura esplênica. E aqui a gente tem o colo descendente. Colo descendente, vou pôr um CD. Vai virar para a pelve aqui, colo sigmoide reto. A gente vai ver no enema opaco isso. Então, isso é um aspecto radiológico normal do abdômen, né? Para alguns exames contrastados, por exemplo, o exame esôfago, estômago, duodeno. O esôfago fica lá no tórax, né? Tá vendo ele aqui? Eu tenho um contraste aqui no estômago. Eu posso estudar todas as partes desse estômago, como o fundo gástrico, a região da cárdia, que é a região onde vai receber o esôfago, cárdia, todo o corpo desse estômago, o corpo gástrico, as curvaturas, né? A curvatura menor do estômago, voltada para o lado direito, e a curvatura maior do estômago, a curvatura gástrica maior.
Uma importante parte que é conhecida como parte pilórica. Parte pilórica. Tem o seu canal pilórico aqui na porção final e o antro pilórico, que é a entrada. Então, parte pilórica. E essa área estreita, vamos fazer um destaque aqui, essa área bem estreita, que é justamente onde tem um condensado de fibras musculares, e essa área estreita é o piloro. O piloro separa aí o estômago, vai controlar o esvaziamento gástrico, e a partir do piloro nós temos o duodeno. Essa porção dilatada do duodeno, bem superior do duodeno, é o bulbo do duodeno. Aqui nós já vemos o duodeno descendo, a parte descendente dele. Parte descendente, que é a porção mais importante por receber a bile e o suco pancreático. Depois esse duodeno vai cruzar o plano mediano com as suas porções horizontal e ascendente. Aqui o exame de trânsito. Então aqui é um exame de trânsito intestinal. Podemos voltar e fazer o estudo aí de órgãos que estão visíveis, né? Por exemplo, nós temos aqui a massa hepática, fígado, um pouquinho do baço, o estômago estudado, fundo do estômago, corpo, as curvaturas, transição para o duodeno, as costelas se sobrepondo, as costelas, né? A coluna vertebral no centro aqui, coluna vertebral, para ver bastante contorno de massa muscular e tecido adiposo da parede do abdômen, o osso do quadril, E o que nós vemos aqui é justamente as alças intestinais. Então, no exame de trânsito, dá uma ideia se esse contraste consegue fluir bem pelo intestino delgado e depois chegar até o lado direito. Percebam que ele vai lá para a fossa ilíaca direita, ele chega no comecinho do grosso. Então, as alças intestinais eu fiz em amarelo, alças intestinais. Lembrando que nas alças intestinais, o começo das alças é o jejuno, e o finalzinho aqui da alça é a parte terminal do ilho, parte terminal do ilho, onde vai começar o intestino grosso. Então aqui não temos, mas virá o seco, colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide e reto, né? Nós podemos ver essas porções do intestino grosso no exame de enema opaco. Então, aqui o enema opaco. Podemos observar aqui um seco de posição um pouquinho mais elevada do que o normal. O apêndice vermiforme. Colo ascendente. Então, vou marcar aqui. Colo ascendente. A flexura dobra, né? Agora esse colo vai mudar de posição, ele vai para o outro lado. Então essa flexura é a chamada flexura hepática.
o colo transverso, esse colo transverso se dobra aqui na região do baço, né, formando a flexura esplênica. O colo descendente até a região inguinal esquerda, colo descendente. E é o sigmoide, que tem duas partes, né? Tem uma parte ilíaca, esse colo sigmoide, uma parte ilíaca, aqui é colo sigmoide, mas é a porção ilíaca dele, né? Está apoiada no osso ilíaco. Depois esse colo sigmoide vai para a pelve, a parte pélvica dele, né? E o final aqui, o reto, um canal anal. Reto, canal anal. Nós temos o contorno ósseo, né? O osso do quadril. Sacro, as vértebras lombares L5, L4, L3, L2, que já perdi L1 atrás, e começa as últimas torácicas com gradil costal. Um outro exame feito com contraste, que consegue observar órgãos abdominais e pélvicos, né? Acaba vendo a pelve também, não só como estrutura óssea, mas a cavidade pélvica, é justamente a urografia excretora. Urografia excretora. Então aqui eu observo a formação dos cálices menores, bem pequenininhos, bem difícil de ver o cálice menor. Lembrando que esses cálices menores, eles vão se juntar para formar esses cálices mais compridos, mais robustos, né? E esses outros cálices maiores, e os cálices maiores acabam formando uma estrutura dilatada de ambos os lados, e essa estrutura dilatada é conhecida como pelve renal. Vamos pegar aqui a pelve renal. Do latim pelve é pielo. Bom, desce o ureter, o pelve renal se estreita, o ureter está muito próximo do processo transverso das vértebras, aqui é o corpo da vértebra, e esse é o processo transverso da vértebra, de um lado e do outro, processo espinhoso. Então o ureter ele desce próximo ao processo transverso das vértebras lombares, né? Traz o peritônio de um lado e do outro, a gente consegue ver o ureter aqui. Vamos marcar o ureter. Esse ureter entra na pelve e ele se direciona para a porção posterior da bexiga, para chegar lá na porção posterior da bexiga, levando esse conteúdo filtrado e excretado do sangue, né? E aqui a bexiga urinária. Possível notar a parte óssea, né? O osso do quadril de novo, aquela articulação conhecida como articulação sacroiliaca, o sacro, L5, L4, L3, L2, L1, T12 com a sua costela, T11 com a sua costela, e assim sucessivamente.